Como era viver na zona rural do estado de Goiás na metade do século XX? Aqueles lugares distantes do espaço urbano, aquela vida de isolamento nas fazendas. Eliana Moraes viveu e foi criada em uma fazenda do interior do estado de Goiás. E neste vídeo de memória, ela nos conta sobre os hábitos que a sua família desenvolveu. O padrão alimentar do café da manhã, num lugar onde não havia padaria próxima para produzir pães. O bolo, os biscoitos, as raízes, os vários tubérculos, muitas frutas eram alternativa de alimentação matinal. Os animais que se criava na propriedade rural serviam para produzir leite, para comercialização, mas também para o abate, a fim de garantir o sustento da família na hora do almoço, assim como se plantava hortaliças e se mantinha roças que garantia o consumo de vegetais e algumas proteínas. E o hábito noturno de reaproveitar aquilo que não foi consumido durante o almoço ou que não foi consumido durante o café da manhã. É uma vida diferente e rica. Claro, estamos falando de uma família bem posicionada economicamente. E é sobre isto que vamos ouvir o depoimento de Eliana Moraes. Na fazenda. Bom, a gente sempre já levantava com as tarefas, né? E eu lembro bem do meu quarto, ao lado do quarto dos meus pais, cedo, muito cedo, muito cedo. Cedo para nós era 7 horas, né? Os pais levantavam muito cedo, 4, 5 horas para tirar leite. E nós ali no máximo 6, 7 horas levantava para fazer o café e levar no curral. Então a gente já organizava o café, levava no curral. Mamãe, se tinha roupa para lavar, ela já saía juntando, né? Naquela época não tinha máquina, a gente tinha que e já começava a ensaboar a roupa, organizar. E a gente levantava e já organizava a cama, organizava as tarefas, aí tinha que olhar no terreiro, varria os terreiros, a porta todos os dias de manhã. A gente varria aquilo ali. Eu lembro que tinha as roseiras, e a gente varria, chegava a fazer até um pilãozinho, assim, tanto que tinha que ficar limpinho ali, né? E a gente varria, depois podia brincar, até próximo do almoço. Isso quando a gente estava na fazenda, que não tinha alguma tarefa. A minha mãe alfabetizou todos nós. Mas de manhã ela tinha muitas coisas para fazer, então às vezes ela passava alguma tarefa, se não tivesse tarefa, a gente ia brincar. E aí depois do almoço, e a gente vinha e ajudava no almoço. Na hora que ela chamava, a gente estava ali, ou para ajudar a estender a roupa, ou para ajudar a lavar um calçado, lavar vasilha, essas tarefas eram nossas, né? Numa bica grande, a gente lavava. Aí almoçávamos, a cozinha era nossa também, a gente que arrumava a cozinha, ela fazia o almoço. Quando eu fui crescendo, eu também já fazia o almoço. Aí, se meu pai tivesse trabalhando na lavoura, ele tirava o leite e ia cedo, e nós, depois do almoço, a gente ia levar ele vinha do curral, almoçava tipo 9 horas, e quando fosse ali por volta das 13 horas, a gente pegava o cavalo e ia levar a merenda. Então essa era uma tarefa nossa também dos filhos. E quando voltava tinha aula com a minha mãe de alfabetização, ela nos ensinou a ler e escrever. E ao final da tarde também tinha um momento que podia brincar, né? Às vezes ela designava alguma tarefa, passar roupa, naquela época a gente passava roupa com ferro de brasa. Então a gente às vezes tinha uma roupa para passar. Então sempre tinha. A mamãe também trabalhava com fiação. E muito cedo nós aprendemos a descaroçar o algodão, aprendemos a cardar, né, fazer aqueles rolinhos, depois a fazer a linha mesmo, que à medida que a gente foi crescendo, a gente foi aprendendo também a fazer isso, para ajudar. Mamãe era uma exímia cozinheira e muito criativa. Então, ela fazia muitos bolos de mandioca, fazia batata cozida, bolo de banana,
biscoitos, a gente chama, de alguns lugares chama de peta. Então a gente comia biscoito frito de sal, biscoito frito de fubá, né? Então assim, ela tinha muita criatividade para fazer as comidas. Ora fazia uma canjicada, cozinhava uma canjica, né? E eu lembro bem que era um prato esmaltado e a gente colocava o copo de café e colocava o que ia junto ali, né? E pão não chegava na fazenda, então era raro chegar um pão na fazenda. E aí, então era isso, era bolo, era um tipo de biscoito, ou uma banana cozida, uma batata cozida com leite. Esse era o café da manhã. O arroz, o feijão, a carne, né? Tinha muita fartura. Criava-se porcos, matava uma vaca a cada 2, 3 meses, né? E naquela época não tinha geladeira, então a gente fazia as carnes, preparava para colocar na manteiga, fazer os lombos, fazer as carnes secas, né? Então, arroz, feijão e carne, esse era sagrado. E conforme a produção de hortaliças da época. Então, era uma batata cozida, uma banana, sempre tinha uma banana. E aí, alface, tomate, que eles traziam sementes da cidade, né? E cenoura. Então, eu lembro bem da gente fazer almeirão, mostarda, couve. Então, sempre tinha isso na fazenda. A mamãe toda a vida gostou muito de hortaliça. Ela era uma mulher muito criativa em tudo que ela ia fazer. Jantava, né, ali um arroz, um feijão. A gente fazia muito mexidinho, quentado, então com ovos. Você pega ali, põe uma manteiga, uma cebola e colocava ovos, arroz, feijão, misturava aquilo, punha farinha. E se sobrava alguma mistura, um chuchu, uma vagem, uma coisa, misturava tudo, a gente comia. Ou sopa. Minha família é muito de sopa. Então, é verduras com macarrão. E um outro tipo de sopa, você me fez lembrar agora, que a gente gostava muito, quando às vezes estava meio escasso as verduras, a mamãe pegava, punha uma água a ferver, quebrava os ovos, e aí ela colocava um pouquinho de açafrão também era produzido ali na fazenda, para dar um sabor diferente, e misturava uma farinha com tempero de sal e cebolinha, cheiro verde. Como era gostoso aquilo, só de lembrar me dá água na boca. E era um tipo de comida também para a noite, né? Que era uma comida mais leve.